grande médico, Dr. Antônio J. Marques, teve um segredo também. A esposa Marília Marques, que acompanhou esse grande profissional durante décadas e tem um caso muito interessante para recordar. Nós tivemos os nossos filhos todos nascidos em casa, né? E ele que foi o parteiro. Eu e ele em casa, só. E a diferença de poucos meses um filho do outro, Marília? Eram 9 meses, cada um nascia, 2 num ano. Marília, você comentou um caso interessante de um parto que acabou sendo na sua própria casa. Como que foi isso? Sim, ele atendia em casa e veio uma moça de noite. Ela era da Colônia Esperança, veio com o irmão mais velho, tinha trabalhado no café o dia inteiro, tomando comprimido, sentindo dor. Ninguém sabia o que ela sentia, o que ela tinha, né? Aí trouxe para consultar. O Antônio levou para o consultório, eu fiquei lá na sala de espera com o irmão dela. E daqui a pouco ela começou a gritar: me tira daqui, esse homem está mentindo, ele não é médico, ele não é médico. Eu falei: ai meu Deus, o que aconteceu? Oh, minha Nossa Senhora, que foi? Aí ele me chamou, falou: Marília, vai lá dentro, arruma a cama, vê roupa das crianças, põe lá que está nascendo uma criança. Ela era noiva e estava na hora de ter o filho e não participou para os pais, né, para o noivo, sei lá. A confusão estava formada por ela, né? E dizia que o Antônio não era médico, que ele estava mentindo, que não tinha criança nenhuma. Quando foi daqui a pouco, nasceu a criança. Aí nós levamos lá para a cama e tudo. Ela ficou em casa. No dia seguinte, o Antônio foi falar com o padre Bernardo para vir em casa, mandou o irmão dela em Sabaldi a buscar o rapaz que era o noivo. Aí fizemos o casamento dela e depois ela foi embora. Tudo bem, graças a Deus. Depois eu soube que a criança era hemofílica e acabou morrendo. Médico, amigo, companheiro, imaginem vocês uma cena como essa, em que o nosso saudoso Dr. Antônio J. Marques ofereceu o próprio quarto para poder atender mais uma mãe, para poder receber mais uma criança que veio pelos seus braços. Queremos agradecer, Marília. Sabemos que o Dr. Antônio J. Marques já faleceu em dezembro de 92 e nós queremos agradecê-lo não só ao Dr. Antônio J. Marques, como a você, que foi a grande companheira, a grande enfermeira, e a felicidade de saber que a história de Arapongas foi contada também pelo seu marido e por você. E o falecimento dele ocorreu sem sofrimento, Marília? Foi rápido, a gente estava assistindo uma novela, depois ele... Acabou a novela e eu estava na cozinha e ele veio me dizer que vinha visitar o irmão dele, que morava na casa ao lado. Eu achei que ele tinha vindo para cá, para visitar o irmão. Aí depois eu escutei um grito: mamãe! Eu saí correndo. Aí ele tinha ido para o quarto, sentiu-se mal, chamou a Márcia, que era a filha mais nova, e pediu para ela: Márcia, olha meu pulso. Ela olhou e não sentiu mais o pulso. Aí chamou o marido, que também é médico, né, Dr. Carlos. E ele veio também, sentiu o pulso, pôs a mão na garganta dele. Aí ele falou, a Márcia gritou: papai, o que o senhor tem? Ele falou: dispneia. Caiu e já morreu. Uma morte sem sofrimento. Obrigado, Dr. Antônio J. Marques. Muito obrigado. E de todas as heranças que o nosso saudoso Dr. Antônio J. Marques nos deixou, uma delas é o filho, Paulo Roberto Coelho Marques, conhecido Dr. Paulo Marques, que agora
nós vamos saber um pouquinho desse começo da vida da área da saúde do Dr. Paulo, juntamente com o seu pai. Dr. Paulo, o senhor que formou-se em 78, já nos anos 80, o senhor iniciou atuando aqui em Arapongas, continuando a história do senhor, seu pai, Dr. Antônio J. Marques. E desde criança, o senhor já pegou gosto por essa área, acompanhando o pai, nos consultórios e um pouco depois até em cirurgias. O senhor poderia nos contar como foi esse começo? Nice. A convivência com meu pai foi uma convivência muito boa, muito forte, e sempre fui bastante unido ao meu pai. Ele, no começo, quando eu era pequeno, já me chamava para assisti-lo no consultório, depois para assisti-lo no hospital, lá na Santa Casa, e acompanhá-lo em cirurgias. Foi isso que me despertou o gosto pela medicina, pela profissão que a gente abraça hoje com bastante carinho, tá certo? Procurando fazer o melhor da gente para a população de Arapongas também. Eu acho que o legado do Dr. Antônio J. Marques foi muito importante para todos nós, para Arapongas. Até hoje ele é lembrado por vários pacientes, vários colegas médicos também, e várias famílias que tiveram seus antepassados que eram pacientes do Dr. Antônio e que hoje continuam recebendo assistência médica através do nosso consultório, dos nossos serviços também. Interessante colocar, Dr. Paulo, a responsabilidade em carregar um nome de um peso tão importante dentro dessa área como foi do seu pai. Como mesmo o senhor disse, muitos chegam perguntando do pai e confiam na continuidade agora com o filho. Isso deve ser muito prazeroso, Dr. Paulo. É bastante gratificante para a gente, né? O fato de ter tido meu pai médico, a gente continuar a profissão dele, isso é muito... Como nós temos também outros exemplos aqui em Arapongas, de filhos que continuaram a profissão dos pais. Tem vários exemplos. Isso é muito dignificante, uma coisa muito prazerosa para a gente. Poder continuar a profissão, quer dizer, a gente faz aquilo que gosta e sentindo prazer na nossa profissão. Isso é muito importante. Você fazer o que gosta e sentir atração pela medicina, né? E gostar daquilo que a gente faz também é muito importante hoje. Dr. Paulo, nós sabemos que médicos como seu pai, a época que seu pai chegou em Arapongas, era tudo muito difícil, não havia especialidades, né? O médico tinha que ser clínico geral e entender de todo o corpo humano. O senhor continua essa história, desta vez especialista. Os tempos mudaram, né, Nice? Antigamente, ele não tinha muitos médicos em Arapongas, tinham poucos hospitais. Então, o Dr. Antônio fazia uma medicina multidisciplinar. Seria desde a clínica médica, cirurgias, a obstetrícia, partos, cesarianas, até outras especialidades, como pediatria, ortopedia também, radiologia também fazia. Ele tinha um aparelho de raio-x. Um dos raros aparelhos. Naquela época, que hoje, inclusive, nós fizemos uma doação desse aparelho de raio-x para a Universidade de Londrina também, Estadual de Londrina. Mas hoje a medicina mudou o padrão, já é uma medicina que tende mais a ter especialidades. Eu me especializei na área de ginecologia e obstetrícia. E faço um pouco de clínica também, que também faz um pouco de parte dessas especialidades. Nós somos em 5 irmãos aqui em casa. Eu sou o mais velho, fiz medicina. Meu irmão Luiz Antônio Marques, que morou aqui, estudou aqui em Arapongas, frequentou o Colégio Emílio Menezes e se formou em Londrina também. Hoje é médico dermatologista em São Paulo. Meu terceiro irmão Francisco é médico veterinário em Londrina, tá? E tenho mais 2 irmãs, uma que mora em Brasília, e a Márcia Eracema, que mora em Brasília, e a Márcia, que mora em Palmas, Tocantins. Casada com um cunhado médico também. Que bom. E dentre tantas recordações do pai, nós temos alguns objetos, né, Dr. Paulo? Nós temos essa cuba aqui, né, de cobre, né, ou de prata,
que ele usava antigamente, e tinha as canetas tinteiro, que aqui a pessoa colocava a tinta e molhava a tinta da sua caneta aqui. Então é uma peça bonita, rara, antiga, que eu preservo dele até hoje no meu consultório. Outra peça que a gente tem é esse martelinho para pesquisar reflexo que o Dr. Antônio usava. Eu apenas coloquei uma camada aqui mandei cromar, mas continua o mesmo martelo também, tá? Depois a gente tem uma peça de roupa, um blazer que ele usava também, que eu preservo até hoje. E a gente faz de tudo para preservar a memória do nosso pai, né? Que nos deixou grandes saudades e foi uma pessoa muito querida para nós e para todos os amigos dele também, os pacientes, né? Todos reservam boas lembranças do Dr. Antônio. Eu agradeço a TV Paraná e especialmente a nossa querida Nais Vasconcelos por reavivar essas lembranças de médicos antigos, né, dos pioneiros médicos que vieram para Arapongas naquela época de muitas dificuldades, como o Dr. Antônio, Dr. Joaquim, Dr. Simão e inúmeros outros, né, Dr. Ciro, Dr. Júlio Boneto também, que vieram, além de outros também, que eu não citaria agora, mas que começaram a medicina numa época de muita dificuldade e foram médicos de grande valor, né? Salvaram muitas vidas naquela época difícil de início de Arapongas, tá certo? Os meus agradecimentos, tá? E o nosso reconhecimento, a nossa gratidão. E o carinho do filho, Dr. Paulo Marques, ao nos mostrar um blazer do nosso saudoso Dr. Antônio, com distintivo do Rotary, ao qual foi presidente, e inúmeras benfeitorias também nesse clube de serviço. Nessa mesa está faltando ele, e a saudade dele está doendo em nós. Obrigado, Dr. Antônio J. Marques. Muito obrigado. Estamos aqui na Rua Flamingos, 1563. E a história do nosso saudoso Dr. Josias de Araújo Machado continua aqui com o Dr. Vitor Hugo Soares Machado, seu filho. Nós vamos conversar um pouco com o herdeiro do Dr. Josias na área da saúde, o seu filho, Dr. Vitor Hugo Soares Machado, que responde por uma área muito especial aqui na nossa cidade. Ele que é araponguense e que, com certeza, está dando continuidade à história do pai. É um prazer estar aqui conversando com você, Nais, e para mim também, falar do meu pai é sempre uma alegria muito grande, né? E numa cidade que ele adotou como sua cidade mesmo, desenvolveu um serviço profissional e fez grandes amigos aqui também. Eu me formei em 91, aqui pela Universidade Estadual de Londrina, e vim para cá a partir de 95. Eu diria que vir para Arapongas foi uma coisa para mim fácil, porque fui bem acolhido pelos profissionais daqui, que eram amigos do meu pai. Então sempre tive os braços abertos e vim atuar aqui numa área que até então não tinha ninguém fazendo exame, né? Que é a área de ecocardiografia, que é uma área de exames da cardiologia, né? O senhor foi o primeiro, então, nessa área, doutor? Aqui em Arapongas a gente começou o serviço inicialmente na Santa Casa, né? E de lá para cá, ao longo desses 12 anos, eu estou chegando a uma margem dos 40 mil ecos, né? Que é o ultrassom do coração que a gente faz aqui, né? E a gente também eu atuo em Londrina também, na universidade, né? Eu faço o ecocardiograma lá também e tenho um consultório também em Londrina, né? Onde eu faço também a parte de cardiologia e ecocardiografia juntos. Doutor Vitor Hugo, o senhor já deve ter atendido muitos pacientes que foram também do seu pai. Eles comentam, recordam, é emocionante esse lado.
Eu vejo com bastante satisfação que são pessoas simples, pessoas humildes, várias pessoas que chegam e quando me veem assim, me dão sempre um sorriso e comentam que já foram pacientes do meu pai. E o nosso relacionamento é com bastante carinho dessas pessoas. Eu vejo que tenho a satisfação de estar de repente fazendo um exame, apesar de eu não ser da área do meu pai, que era ginecologista e obstetra, mas só de estar com o filho, né, de uma pessoa que eles gostavam bastante. Então eu sinto que eles ficam felizes, eles gostam, né, de estar aqui. E eu também, por um lado, só ouço elogios, né, quanto à atuação do meu pai com esses pacientes que na época eram atendidos por ele, né. Então agora, Dr. Vitor Hugo, eu acho que é o momento do povo araponguense dizer ao Senhor, dizer ao seu pai, claro, que falando diretamente ao Senhor, o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento em homenagem ao seu pai, que fez a nossa história, que escreveu uma grande parte da nossa história, e ao Senhor em especial por continuar a história do Senhor seu pai. Dr. Josias de Araújo Machado. Muito obrigado, doutor. Obrigado a vocês por essa oportunidade de estar divulgando o nome do meu pai. Sempre lembrar dele é uma coisa que dá muito prazer para a gente. Você tem imagens agora do nosso saudoso Dr. Josias e vai conhecer um pouquinho dessa história. Dr. Josias de Araújo Machado, natural de Santa Adélia, interior de São Paulo, nascido em 20 de maio de 32 e em 1955 ingressou na Faculdade Nacional de Medicina do Rio de Janeiro, Universidade do Brasil. Formou-se em dezembro de 60 e em 61 transfere residência para Arapongas e em 62 adquiriu o Pronto-Socorro São Francisco. Foi presidente da Associação Médica de Arapongas e foi casado com a professora Ivete Toledo Soares Machado, que lecionou no Colégio Estadual Emílio de Menezes. Pais de 4 filhos, todos formados. Dr. Josias faleceu em 1983 e está sepultado em Piratininga, São Paulo. Voltamos a quase 5 décadas. E nessa época, ainda na década de 60, eu acredito que o Dr. Vitor Hugo deve ter alguma curiosidade para contar do pai. Meu pai, quando veio para cá, ele sempre foi uma pessoa também simples, né? E ele se casou com a minha mãe. Eles eram do interior de São Paulo e vieram para cá porque a gente tinha alguns parentes também que já tinham se deslocado para cá pela própria prosperidade da região na época, plantação de café, né? Então, quando meu pai se mudou para cá, eles moravam na Rua das Pombas, ali próximo da casa do seu Brasilino, na Rua Falcão, ali até fizeram bastante amizade, né? E ali não havia asfalto. E ele começou a atender na Santa Casa. Então, quando tinha algum chamado, às vezes de madrugada, que a área dele sempre chamava de madrugada, a área de obstetrícia, então ele tinha que se deslocar para a Santa Casa. Ele ia a pé. Ia andando ali pela rua de estrada de chão mesmo, né? E às vezes bastante poeira na época. E ele sempre disposto para atender os pacientes, apesar de qualquer hora, de qualquer intempérie também de tempo. Às vezes chovia, tinha que sair com o tempo chuvoso, chegava sujo na Santa Casa. Mas minha mãe, pelo que me conta, e eu lembro dele também falando, sempre fazia com satisfação, né? Quando ele teve seu primeiro consultório aqui também, foi na Avenida Arapongas, em cima do supermercado Aliança. Ali também, quando começou, que tinha poucos pacientes, então ele ficava ali estudando, né, lendo alguma coisa da área e aguardando os pacientes chegarem, né, como não era muito conhecido ainda quando chegou. E assim também acabou conhecendo outras pessoas, né, que iam ali conversar, bater papo com ele. E logo em seguida ele também já começou com o Pronto-Socorro São Francisco, né, que tinha uma
uma intenção na época de também atender os pacientes humildes, né? Então fazia essa atividade de atendimento a todas as pessoas sem distinção, né? É a história da nossa medicina nas primeiras décadas contada, se não pelo pioneiro médico, contada pelo filho. Obrigada, Dr. Vitor Hugo. Raio-X, Dr. Monte Lima. Há 33 anos, Francisco José do Monte Lima, o conhecido Dr. Monte Lima, atende Arapongas e tornou-se pioneiro em clínica de radiologia aqui na nossa cidade. Formado médico em 1952 no Colégio Brasileiro de Radiologia. E durante esses 33 anos se dedica não só ao povo araponguense, como também ao povo de Apucarana, cidade onde reside. E hoje, Dr. Francisco José do Monte Lima, o programa Resgate Histórico está aqui para parabenizá-lo pelos 55 anos de formação acadêmica e pelos 33 anos que o senhor se dedica ao povo araponguense. Muito obrigada, Dr. Monte Lima. Eu é que devo agradecer, porque durante esses 33 anos tivemos nosso empenho em atender da melhor maneira possível a nossa população, e faço votos que a coisa continue assim e que o fantasma da queda do atendimento à população pobre, ou melhor, a falência de alguns hospitais não se repitam, porque parece haver um certo descaso das autoridades em geral com relação à assistência médica pública. É público e notório o desaparecimento de cerca de mais de 500 hospitais que hoje não mais atendem, no Paraná, que hoje não mais atendem a população pobre da região. Eu agradeço sinceramente a atenção dos senhores, envio a minha clínica modesta e aqui estarei de portas abertas por mais algum tempo, já que eu me sinto em final de carreira, que são muitos anos de trabalho, e que acho que chegou a hora da gente pôr um pé no freio e procurar viver um pouco mais a vida comum. Muito obrigado, sinceramente. Estou tendo o privilégio de estar ladeada pelo Dr. Adébio e o seu filho, o Dr. Ricardo. Dr. Adébio Pazello, que como especialista, titulado pela Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia, em 1973, foi o primeiro de Arapongas, o nosso pioneiro, que há mais de 40 anos dedica a sua formação ao povo de Arapongas. Milhares de atendimentos e muitas histórias para contar. Estamos aqui em seu consultório, na Rua Calu, 140, e de seu filho, Ricardo Ribeiro Pazello, que é exemplo do próprio pai e do tio, nosso saudoso Dr. José Pazello, continua escrevendo essa história. E aqui, Dr. Adébio, eu estou para dizer-lhe, em nome de todo o povo de Arapongas, em nome de centenas de pacientes que o senhor já atendeu, o nosso mais respeitoso muito obrigada. E eu queria dizer para o senhor que esse povo que recebeu esse grande presente quando em 1966 o senhor, jovenzinho, com uma mala na mão, um diploma na outra, acreditou muito na nossa cidade. O tempo passou e ficaram as recordações, doutor? Mas você sabe que nesses 40 anos em que a gente tem a oportunidade de estar clinicando aqui em Arapongas, são um tempo assim indelével, a gente não esquece mais, porque como você falou, eu cheguei aqui em Arapongas no dia 16 de dezembro de 66, ciente que iria ficar alguns anos. A minha formação, a maneira com que eu então
encarava a vida, o meu objetivo era continuar em Curitiba. Mas, como eu tinha um irmão aqui em Arapongas, exercendo já a medicina há 3 ou 4 anos, ele me convidou a passar alguns anos aqui em Arapongas. E como você disse, foi uma grata surpresa e uma boa oportunidade, porque aqui chegando, eu não passei alguns anos, passei 40 anos, e se fosse possível, ficaria mais 40 anos, porque encontrei um povo assim, que realmente cordial, que me recebeu de braços abertos e que eu tentei, ou pelo menos penso, que fiz alguma coisa por Arapongas. Entre elas, por exemplo, em 72 ou 70, quando começou as campanhas de vacinação e erradicação da paralisia infantil, o Dr. Ascar Alves era o secretário de saúde, ele me intimou, eu já era da Secretaria de Saúde de Arapongas, ele me intimou, eu estava em Mato Grosso, e eu precisei vir em Mato Grosso, pegar 3 ou 4 táxis aéreos, vir em Arapongas para iniciar a campanha de erradicação de paralisia infantil, que, aliás, foi muito bem feita, e eu fico muito contente, porque até então as campanhas continuam cada vez melhor. Paralisia infantil, não só em Arapongas, mas no Paraná e no Brasil, não existe. Graças assim, o objetivo, a determinação, não só minha, mas de toda a classe médica de Arapongas e de todo o povo que nos ajudou. Fatos curiosos que eu me lembro, fato assim que marcou a minha vida, foi como eu falei para você há uns 2 anos atrás, uma gravidez de trigêmeos. A gente teve a oportunidade de ajudar a trazer ao mundo essas 3 crianças, ficaram vivas 2 até a idade de 17, 18 anos, uma faleceu logo em seguida. A gente não só ajudou essa mãe a ganhar o nenê, como ajudou também nos primeiros meses e ajudamos também financeiramente, fizemos alguma coisa, assim como todo o povo de Arapongas ajudou essa família de Sabáudia. Isso marca bem a gente, né? E outra coisa que me marcou, aliás, que está norteando a minha vida e a vida até do meu filho até hoje, é que nesses 40 anos em que esse povo me recebeu tão bem, eu não me lembro de ter tido alguma assim observação de algum cliente, alguma crítica, alguma assim denúncia. Eu ando assim bem tranquilo em todos os lugares que eu vou, a gente é bem recebido. Hoje, por exemplo, você sabe que você me intimou, eu estava em Londrina e vim para cá. Eu fui ao Banco do Brasil e depois ao Banco Real. Nice, olha, a gente fica emocionado, né? Quanta gente conversa. Hoje um senhor perguntou para mim, doutor, quantos anos o senhor tem? Né? Eu fiquei até meio receoso, falando da idade, né? Ele falou, estou com 75, doutor, mas eu me lembro, quando o senhor veio aqui, o senhor era mocinho, mas quantos anos? Ele curioso para saber, né? Eu acabei confessando, comentando, isso emociona a gente. Você vê, 40 anos, a pessoa não esquece da gente, né? Então, são fatos que marcam a vida e fatos que a gente fica contente, e eu estou muito assim, feliz, porque esse trabalho meu em Arapongas continua, sem dúvida alguma, com meu filho, na parte da dermatologia, né? E estamos aí. E é claro que não é só nós falando, os médicos que estão aqui em Arapongas há décadas. Eu gostaria, se possível, doutora Débio, se o senhor lembrasse nome de médicos quando o senhor aqui chegou. Lembro sim. É evidente, o meu irmão, né, que estava aqui já há 3 anos, e assim que cheguei também encontrei o doutor Abelardo, doutor José Carlos, doutor Joaquim, doutor Simão de Bosco Brunetti, doutor Josias, doutor Devanir, doutor Antônio J. Marques. Olha, inclusive o doutor Antônio J. Marques, vamos falar um pouco com ele. Quando eu entrei na Santa Casa, o doutor Antônio J. Marques me deu bastante cobertura. Ele era, então, o diretor clínico, mas ele viajava muito, como sempre, né? E eu também ando viajando agora. E ele deixava a direção da Santa Casa para mim. E isso foi assim durante uns 5, 6 anos. E quando ele chegava, sempre tinha algum atritozinho, alguma coisa, e falava, não, doutora Débio resolveu, está resolvido, né? Isso emociona a gente, porque a gente é novinho, como você falou,
e está trabalhando num ambiente assim hospitalar, onde já tem os médicos, que a gente fala os caciques, né? E entre eles o doutor Antônio, o doutor Joaquim, que sempre me deu apoio, mas sempre me deu apoio, a gente fica emocionado e a gente quer tirar proveito disso, sendo cada vez melhor para a sociedade, recebendo isso como exemplo. Então, tem o doutor Antônio J. Marques, o doutor Joaquim, o doutor Abelardo. Que história, hein, doutor Ricardo? O senhor que formou-se como dermatologista, está atuando no consultório, salas próximas, pode ver o pai talvez nem sempre, devido à correria que ainda exige desse grande profissional que nós temos a honra de tê-lo ainda no nosso meio e que permaneça por muitas décadas ainda, né? Verdade. E eu estava lembrando, doutor Ricardo, o senhor ao lado do pai, é um presente poder conviver com o pai, com certeza, ainda absorver as experiências dele. É conselheiro. É um presente e reforça a nossa... nos aproxima mais, porque nós temos assuntos em comum. Se a gente não fizer nada, a gente já está falando de medicina. Então, naturalmente, de alguma coisa de medicina nós vamos falar. Isso é natural na gente. Então, não sei, se eventualmente filho e pai não têm que conversar, nós temos de monte, né? Às vezes pode não falar de outros assuntos, mas de medicina nós vamos conversar. Isso é uma coisa que nos aproxima, acho legal isso. Interessante nós estarmos aqui com pai e filho, porque hoje é um quadro raro que você está vendo. Em se tratando de médicos com mais de 40 anos de Arapongas, realmente são raros aqui em Arapongas o pai e o filho atuando como médicos. Resta-me agradecer de coração por conseguir esse horário, doutor Ricardo, doutor Adébio, em que nós, de uma maneira muito carinhosa, queremos dizer aos dois, em especial ao nosso querido doutor Adébio, muito obrigada, doutor Adébio. O povo de Arapongas, com certeza, ama o senhor e tudo que o senhor fez para esse povo. Muito obrigada. Obrigado, Naice. A verdade, quem deve agradecer sou eu, porque eu cheguei para ficar poucos anos, mas fui muito bem acolhido, fui muito bem recebido pelo povo, e eu acredito ter feito um trabalho razoável, porque até hoje mantenho amizade com todos os meus clientes, e, na verdade, é eu que tenho que agradecer a oportunidade que os munícipes, o povo de Arapongas me deu de mostrar que a gente pode fazer alguma coisa e pode ser útil de uma maneira assim, tranquila, sossegada, sem pensar em tirar proveito, mas sendo útil, continuar recebendo a bem-querência do povo. Com certeza. Doutor Ricardo, que o senhor permaneça como pai pelo menos mais 40 anos e muito obrigado por nos receber. Eu que agradeço. Muito obrigado. É desta forma que nós contamos essa história. Hoje, com o que fez a história e com o que está fazendo a história. Muito obrigada.